Olá, meus irmãos, que a paz seja com todos vocês. Irmãos, estamos aqui para gravar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Nós terminamos as 7 igrejas de Apocalipse, falando sobre o que estaria acontecendo aqui na terra. A partir de agora, a partir desse momento, eu te convido você para nós partirmos para o céu, para uma grande revelação de Deus que ele entrega para o apóstolo João. E a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4, começa assim: depois dessas coisas, olhei, eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta, falar comigo e disse: sobe até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então quero convidar você, a partir de agora, a ouvir a voz que vai vir do céu para a tua vida. João, ele vê uma porta aberta no céu, e eu creio que essa porta ainda está aberta. E essa porta ela vai trazer as revelações de Deus sobre as nossas vidas. Vai revelar sobre nós o futuro. É isso que você precisa entender. E o mais importante é que você entenda que esse estudo, essa palavra, é para que você compreenda que nós hoje, nós estamos vivendo os dias de Apocalipse. Por isso que Deus colocou para que eu pudesse estar transmitindo essa mensagem para a igreja, para você. Tudo que você vai ouvir, tudo que aqui está, nós estamos vivendo hoje. Isso que não é uma profecia para muitos anos. Não, nós estamos passando dentro do livro de Apocalipse. Então você precisa entender, Deus queria mostrar para nós o que estaria acontecendo. E Deus levou João até os céus e revelou para ele. E nós vamos estar caminhando passo a passo para que você entenda aquilo que está acontecendo. Os mistérios de Apocalipse serão revelados para você. No capítulo 5, no livro de Apocalipse, vai dizer assim, olha: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamavam com grande voz forte quem é digno de quebrar os 7 selos e de abrir o livro. Olha que interessante, João vê um livro, esse livro está selado com 7 selos, nós vamos falar sobre esses 7 selos e as 7 revelações de Deus. Nós vamos agora entrar nos 4 cavaleiros de Apocalipse. Você vai entender tudo que você está vivendo, que nós estamos vivendo, tudo está aqui escrito. Você tem que abrir a tua visão e entender que nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Ele deixou tudo escrito para alertar nós. A primeira coisa que nós vamos ler, você vai entender que quando o selo começa a ser quebrado, começa agora o juízo de Deus na terra. A Bíblia diz que aquele anjo, ele brada com voz forte, ele diz: quem é digno de abrir o livro? A Bíblia diz que João, ele percebeu que nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum, alguém poderia nem olhar para aquele livro. Mas a Bíblia diz que de repente um ancião fala com ele e diz: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e para quebrar os 7 selos. Esse cordeiro, você sabe quem é ele. Aquele que morreu na cruz por nós, Jesus. Aquele que veio para mudar a história do mundo. Aquele que veio para revelar o teu futuro, aquilo que estaria acontecendo. Só ele poderia ter feito isso. Só ele poderia enxugar todas as nossas lágrimas. Então, quando Jesus ele pega esse livro, a Bíblia vai dizer, ele começa a quebrar esses 7 selos. Porque a Bíblia diz que ele, com teu sangue, ele comprou para Deus homens de toda tribo, línguas, povos e nações. Está escrito. Porque ele foi digno, porque ele deu a vida por nós. Quando ele começa a quebrar esses 7 selos, ele começa a trazer as 7 revelações que eu quero que você entenda. Que eu quero que você compreenda. Nós vamos dar passo a passo para que você possa compreender, entender. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele é muito mais forte que o mundo que nós estamos aqui. Tudo acontece no céu primeiro.
Tudo é escrito lá primeiro. Tudo é produzido no céu antes de chegar na terra. O céu controla a terra, não a terra controla os céus. Quando você entende que toda luta, toda batalha, ela acontece primeiro no reino dos céus para chegar na terra, você começa a entender que Jesus, ele teve que guerrear, quebrar os 7 selos para trazer essas revelações para nós aqui na terra. Quando João chorava, ele tinha um motivo. Porque João percebeu que nós estávamos perdidos. João percebeu que não havia mais esperança. Mas quando ele vê o cordeiro que foi morto, tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, João se alegra, porque ele começa a ver que ali havia esperança. Jesus, ele veio para salvar, e com teu sangue, a Bíblia diz que ele comprou para Deus homens de toda tribo, línguas e nações. Então você foi comprado com o sangue de Cristo. Você foi comprado com o sangue de Jesus. E tudo que nós vamos falar aqui é importante você entender uma coisa. Aquelas pessoas que são compradas, seladas com o sangue de Jesus, Deus ele vai livrar do juízo. Deus ele vai livrar dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Aqui nós vamos começar a entender que esses 4 cavaleiros, esses selos que são quebrados, isso significa juízo sobre a terra. Mas o mais importante é você entender que esse juízo aqui de Deus, ele já aconteceu lá no Velho Testamento. Esses cavaleiros já andaram por lá. Esses cavaleiros já estiveram lá. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver que o juízo, ele começa sobre a terra, mas agora o juízo é diferente. O juízo é diferente. Deus ele vai falar sobre isso, para que você entenda aquilo que eu estou falando, para que você tenha a visão daquilo que eu estou ministrando. Tudo está aqui na palavra. No livro de Ezequiel, a palavra de Deus vai dizer assim, Ezequiel capítulo 14, versículo 21, dobra a tua atenção, diz assim, olha, é Deus que está falando. Ele diz assim, olha, pois assim diz o soberano Senhor, quando pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos. Então os cavaleiros, eles significam o juízo de Deus na terra. Há muita questão sobre isso. As pessoas às vezes têm dúvida. Pastor, esses cavaleiros são demônios. Esses cavaleiros são anjos. Esses cavaleiros são o juízo de Deus na terra. Deus ele é bom. Deus ele é amor. Deus morreu por nós. Deus ele é misericórdia. Mas também ele é juiz. Também ele é juiz. Muitas pessoas confundem a bondade, o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Nós estamos vivendo dias hoje, onde as pessoas, elas têm caído no pecado. As pessoas hoje estão se afastando de Deus. As pessoas hoje estão distanciando do Senhor. Você vai entender nesse livro de Apocalipse, tudo que está acontecendo, quando nós passamos pela pandemia, não faz muito tempo, o coronavírus, onde o mundo todo parou por causa de uma peste. Ali era um recado de Deus para o mundo. Ali era um recado de Deus que muitas pessoas não atentaram para o recado de Deus. A igreja não atentou para aquilo que Deus estava falando. Então é importante você entender, quando Deus fala, os meus 4 juízos sobre a terra, e ele vai dizer qual é os 4 juízos. Ele vai dizer a espada, a fome, os animais selvagens, as pestes, para que com ele exterminar terminar os homens e os seus animais. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu vou enviar o juízo na terra. E quando ele fala no livro de Ezequiel, o interessante, não vai dar tempo de nós ler, mas quando você lê no livro de Ezequiel, capítulo 14, quando você lê o contexto, Deus chega a dizer assim, olha, quando eu enviar os meus 4 juízos, ainda que esteja na terra, ele vai citar 3 nomes, ele vai dizer Noé, Daniel e Jó. Ele vai dizer, ainda que esses 3 homens estejam na terra, eles se salvariam por causa da justiça deles. Ou seja, nós estamos entrando agora, para que você entenda, no juízo de Deus. Por quê, pastor? Porque você sabe muito bem disso.
o mundo está se afastando de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. Nós estamos vendo tantas tragédias acontecer, o amor das pessoas se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, tragédias, violências. Jesus está voltando. Quando o Senhor fala do juízo de Deus, a Bíblia vai falar também sobre a volta de Jesus. E nós vamos entrar hoje no primeiro juízo de Deus. No capítulo 6, vai ser aberto o primeiro selo. Dobra a tua atenção. Será aberto o primeiro selo. Deus vai começar a revelar o que vai acontecer primeiro. Ele diz assim, ó, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro selo. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, venha. E vi então, eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que o primeiro selo é quebrado. E o primeiro cavaleiro que sai é um cavaleiro branco. Ou seja, o que significa esse cavaleiro branco? Muitos dizem que é Jesus, mas não é. Aqui, o que a Bíblia está dizendo que esse cavaleiro, por que não é? A Bíblia diz que ele tem um arco nas suas mãos. Ou seja, ele veio para atingir algumas pessoas. Ele veio para trazer sobre a terra a falsa paz. Ele veio para trazer esse cavaleiro a falsa paz na terra. Aqui a Bíblia está falando sobre o juízo de Deus. A primeira coisa que a palavra de Deus ela vai dizer é sobre isso. Pastor, como o senhor sabe? Porque a Bíblia ela vai revelar para nós aquilo que Deus quer falar. A Bíblia está dizendo, no livro de Tessalonicenses, se você tem na tua casa, acompanha depois, é importante você ler isso. Quando Paulo começa a falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre aquilo que estaria acontecendo, ele diz assim, olha, que pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos o que dorme, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoando a trombeta, Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo começa a dizer sobre, lembra lá quando nós lemos a voz daquele anjo, a voz de trombeta, ali está anunciando a vinda de Cristo, ali está anunciando o arrebatamento. Paulo começa a pregar que haveria um arrebatamento, Jesus iria voltar. Aí talvez alguém perguntasse para ele, Paulo, como nós vamos saber? Como vamos saber que é a hora que vai estar acontecendo? Porque tudo vai acontecer no céu. Aí é importante você entender, no capítulo 5, ele vai revelar para nós. E ele vai dizer assim, irmãos, no que se refere aos tempos e a épocas, não há necessidade que ele escreva. Versículo 2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, que vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha que Paulo diz, olha, vocês entendem, compreendem, e vocês compreendem as escrituras, e ele diz, porque naqueles dias, as pessoas estariam dizendo paz, as pessoas estariam dizendo paz. Olha o que ele está dizendo, quando andarem dizendo paz. Não sei se você viu agora, foi tratado um tratado de paz entre Israel e palestinos. Algo que era impossível acontecer, mas hoje está acontecendo. Algo que ninguém diria que isso ia acontecer, mas foi tratado um tratado de paz num lugar onde todo mundo dizia, aqui não tem como ter paz. Isso é um sinal. São sinais que Deus está dando para nós, que Ele está voltando. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Como que é um ladrão? Jesus, Ele explica sobre isso. Ele diz, olha, se você soubesse a hora que o ladrão vem, você trancaria a casa. Você chamaria a polícia. Mas o ladrão vem na hora que você não espera.
O ladrão vem na hora que você não está esperando, de surpresa. Meu irmão, não deixa isso acontecer na tua vida. Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa na tua vida. Nós estamos dentro do livro de Apocalipse. Olha o que está acontecendo em volta. Olha as coisas que estão acontecendo. Jesus está para voltar. E Paulo diz, nós que estamos vivos seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Jesus está voltando. Esse cavaleiro branco, ele simboliza a falsa paz. Ele está com um arco nas suas mãos. Então, é importante você entender a palavra, essa revelação de Deus. Esse tratado de paz que aconteceu é um sinal. É Deus falando conosco. O juízo está chegando. Nós vamos caminhar para os outros cavaleiros e você vai entender sobre esses 4 cavaleiros, aquilo que Deus está querendo falar para a igreja, está querendo mostrar para nós. É importante você entender isso na tua vida. Eu quero que você vai morar no céu. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Então, se você estiver onde você está, arrependa, confesse seus pecados, aceite Jesus na sua vida. Ou se você estiver afastado, reconcilie com Ele. Nós estamos nos últimos dias. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. O teu espírito vai ter com Deus. O teu espírito vai ter com Deus. Seja salvo por Ele. Você foi comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã não perca o próximo capítulo. Amanhã nós vamos estar falando mais sobre o livro de Apocalipse. Amanhã nós vamos falar sobre o 2º selo. E nós vamos falar sobre esse cavalo, o cavalo vermelho. E é importante você entender isso. Ele tem uma espada nas tuas mãos. Você vai entender o que Deus tem para você. Que Deus abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.